Neto comemora a vitória do Vasco em Clássico Carioca e detona o Flamengo. Vitor Sérgio e Bruno Formiga também falaram sobre o início de trabalho fracassado do técnico Vitor Pereira. Fique até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo. Fala galera, meu nome é Bel Santiago e tá começando mais um vídeo do canal Fute Hype. Já vou pedir um favorzinho para vocês que estão chegando aqui agora no canal, por favor já se inscrevam no canal, ativem as notificações e também já deixa seu like. Estamos com a meta de alcançar a marca de 10 mil inscritos aqui no canal e toda interação é muito importante e vocês vão estar ajudando muito a gente aqui do canal Fute Hype, então já fortalece aí, valeu? Tamo junto! O Neto não perdoou e publicou um vídeo nas suas redes sociais comemorando a vitória do Vasco sobre o Flamengo. A equipe do Vitor Pereira acumulou mais uma frustração no início da temporada e perdeu o primeiro clássico no Maracanã diante de 69 mil torcedores. Com golaço do lateral Puma Rodrigues, o Vasco ganhou do Flamengo neste domingo pelo Campeonato Carioca e tirou as chances do rival de conquistar o título da Taça Guanabara de maneira antecipada. Após o resultado, o apresentador do programa, Donos da Bola, comemorou a grande vitória do Vasco. Veja o vídeo. Parabéns ao Vasco da Gama, um dos maiores clubes do mundo, que por sinal é muito maior que o Flamengo para mim. Para mim sempre foi. O Vasco politicamente, o estádio São Januário, o torcedor vascaíno, ele é fenomenal, extraordinário, maravilhoso. E quando o Vasco precisa, eles estão juntos com o Vasco. Mesmo, acho que 4 rebaixamentos. Será que o torcedor flamenguista estaria ou teria o mesmo amor que o vascaíno tem pelo Vasco se o Flamengo caísse 4 vezes? Como o Vasco caiu? Não. Então, o Vasco ganhou com méritos, parabéns ao Vasco. Que o Vasco continue assim. Que faça um grande brasileiro. E eu torço muito pelo Vasco. Minha esposa é vascaína. Então, o Flamengo perdeu? A derrota do Flamengo para o Vasco também foi o principal assunto do programa de placa nesta manhã. Os apresentadores fizeram a comparação do início do trabalho do Vitor Pereira com o de Paulo Souza quando passou pelo Flamengo. Veja o vídeo. Os dois são horrorosos, eu tô na linha mesmo do Vitor. Tá? É assim, até pela probabilidade do que realmente tenha sido conversado com o Paulo Souza, você pode fazer o que quiser, e ele não sabia bem o que fazer, sabia muito mal. Eu vou cobrar sempre desse elenco do Flamengo, porque por mais que ele estivesse errado, a mudança de desempenho, e até porque o Dorival Júnior falou, basicamente, o que ele fez? Foi conversar com os jogadores, dar um pouco mais de confiança, um outro ajuste tático para o time jogar brilhantemente. Eram os mesmos caras. Né? Eu não estou dizendo que eles derrubaram o Paulo Souza, mas o combo era horroroso. Era horroroso. Então, assim, o trabalho do Vitor Pereira é considerado abaixo, é falso. Os dois são muito ruins, mas muito ruins pelo nível de exigência e de qualidade do time. Caramba! Era um time que o Paulo Souza chegou, que havia perdido, sim, da maneira dolorida uma semifinal de Copa do Brasil, de maneira dolorida, mas igual para igual a final da Libertadores, mas não era para estar tão mal. E o Vitor chega no elenco campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, ainda que caindo de produção durante a temporada, mas é dever lembrar que o Flamengo, com as reservas e reservas menos, quase chegou à liderança do Campeonato Brasileiro. Aí definhou, não foi, o Palmeiras foi muito bem e tal. Então, assim, é impressionante jogar tão pouco com tanta gente, ainda que as férias tenham sido longas, ainda que tenha tido já 3 enfrentamentos muito fortes que podia perder. Esse é um ponto que tem que ser dito também, Mauro. A gente aqui não vai... Os jogadores têm responsabilidade. Muito. Inclusive, isso foi muito falado lá na festa do Zico com várias pessoas. Né? Logicamente, a festa do Zico tinha um viés rubro-negro muito grande. Isso é verdade. Os jogadores sabiam que tinham no início da temporada um Mundial, além de outros, né? Do Supercopa e como menores, mas tinha. Os jogadores chegarem na forma que chegaram. É brincadeira também. E continuam. Então, assim, tem culpa da direção de ter dado 45 dias de férias, mas os próprios jogadores sabendo disso. Ah, mas aí nas férias pode fazer o que quiser. Ok, talvez. Eu quero ver o dia que eu chegar aqui. Eu tirei um mês de férias. Aí vou me apresentar aqui no de placa segunda-feira, eu chego aqui rouco. Eu quero ver como é que o meu empregador vai falar. Ah, mas era minha férias, podia gritar, podia, mas segunda-feira... Segunda-feira você tem condição de entrar no ar? Não. Então, porra, tá fazendo merda. Então, assim, isso tem que ser dito. A fase dos jogadores, a forma dos jogadores é risível. É risível. É horrível mesmo. Então, afirmação falsa do mal, né? Porque o trabalho do Paulo Souza é horroroso.
e o do Vitor Pereira é muito ruim. Exatamente. Já diria o Gerson. E aí, Bruno Formiga, verdadeiro ou falso? Mas tem um ponto também que talvez, do lado do Vitor Pereira, seja um pouco mais agravante em relação ao Paulo Souza, na minha visão. Que é a primeira experiência do Paulo Souza no Brasil. O Vitor Pereira já está numa segunda temporada. Isso. Ele treinou o Corinthians, chegou a uma decisão contra esse próprio Flamengo, então estudou muito o próprio elenco do Flamengo para chegar aí, inclusive, e tomar essa decisão de não voltar a Portugal para assumir o Flamengo por conta desses títulos. Aí tem uma questão também nesse sentido, mas aí, verdadeiro ou falso? Eu acho que é importante levar em consideração o seu ponto para dizer que se a pergunta fosse o trabalho do Vitor Pereira é mais decepcionante que o do Paulo Souza, eu concordo. Eu acho que se tinha mais expectativas em cima do trabalho do Vitor, até por ele estar mais próximo e ter feito um trabalho no termo de competitividade bom no Corinthians, ok, em termos de competitividade, ele levou o Corinthians a uma final de Libertadores, a uma final de Copa do Brasil, ele levou o Corinthians a um bom desempenho em termos de dentro do que era esperado no Campeonato Brasileiro, então eu acho Libertadores passou lá no Bomboneira. Eu acho que o trabalho ele é bom. O do Paulo Souza era uma distância muito maior para o torcedor, a esmagadora maioria acompanhar. Então era um trabalho de seleção, uma seleção que não está nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira prateleira europeia, então era diferente. Eu acho o trabalho do Vitor Pereira mais decepcionante, até porque ele pega um time campeão. Como lembrou o Mauro, o Paulo Souza não pega um time campeão. Ele pega, inclusive, um time, do ponto de vista anímico, abalado por uma perda de título que ficou tão perto e outras questões. Saída do Renato e tal. Mas eu acho que no campo, mesmo com tudo isso, o Flamengo de hoje, nem sei se por conta do Vitor Pereira, mas talvez mais por conta dos jogadores e tal, e do que ficou talvez de resquício do trabalho do Dorival, ainda né? tem alguma coisa. Tá. O do Paulo Souza realmente era uma salada danada, assim, era muito laboratório e poucas ou quase nada do que o Paulo Souza fez funcionou. Eu acho que talvez a única coisa que o Paulo Souza tenha feito de positivo, eu acho que tem sido acho que a efetivação da moral no João Gomes, eu acho que isso... Do João Gomes, no Lázaro também, que acabou sendo vendido. Isso vai para ele. O João Gomes, por exemplo, não jogava com o Renato, né? Por exemplo. Perfeito. O João Gomes na final da Libertadores de 21 estava na arquibancada, do lado da torcida. Também que, acho que isso é bom lembrar do Paulo Souza. O João Gomes e o Lázaro também. Algo que deve ser responsabilizado também o Vitor Pereira, o Paulo chega da Polônia para treinar no Brasil, né? O Vitor Pereira já estava desde março do ano passado e jogou 6 vezes contra o Flamengo. É o que eu destaquei. E até bem, né? Sobretudo o jogo de volta da Libertadores, as 2 partidas, sobretudo a final contra a Copa do Brasil. Ele jogou 6 vezes, quer dizer, estudou e vivenciou todo o Campeonato Brasileiro, mais Libertadores, mais Copa do Brasil. Quer dizer, o Vitor Pereira sabe muito bem o que tem pela frente nas mãos agora. E ele comprou a ideia do Flamengo, inclusive. Tanto é que quando ele chega, ele diz, eu estou vindo porque sei que posso ganhar muitos títulos. Claro, e a gente sabia que podia. Ainda pode, sei lá, não chama nada. Então, galerinha, o que vocês acharam desse vídeo? Já comenta aqui, a opinião de vocês é muito importante. Muito obrigado por chegar até aqui, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu like e de ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Tamo junto e até a próxima. Valeu!